Oi, gente. Boa noite. Estão conseguindo ouvir direitinho? Coloquei um fone aqui, que começaram com uma furadeira. Justo agora. Tudo certo? Bem, gente, esse é o nosso segundo bate-papo do Instagram. Quem tiver conseguindo escutar direitinho, dá um joinha aí pra mim pra ver se tá dando pra escutar, tá dando pra ouvir. Só pra eu saber. Boa noite. Tá dando. A Lívia deu um joinha. Obrigada, Lívia. Obrigada, Bia, pela participação. Priscila, Murilo, pelas pessoas que estão participando. Obrigada, Cris, pela participação. Nós estamos, né, no nosso segundo bate-papo do Instagram e o nosso convidado de hoje, né, o meu convidado, é o pastor Carlos de Souza Esteves. Vou convidar ele aqui para participar com a gente, entrar para poder conversar comigo e com vocês também. Ei, E aí, Tamara, tudo bem? tudo jóia? Dando para Tá ouvir dando? direitinho? Tá dando. Tá bom, tá perfeito também. Então tá bom. Obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui participando, bate-papo comigo no Instagram, Valeu. para a gente É um falar prazer. um pouquinho sobre amor. Pois é, esse tema aí é profundo, vasto e difícil. A gente fala, vê sobre amor em tudo quanto é canto, né? Tudo quanto é lugar tem amor, tem coraçãozinho representando amor. Acho que a primeira palavra em inglês que todo mundo aprende é love, né? A gente ganha ursinho, que tem isso. Ui, desconectou aqui. Caiu. A primeira coisa que a gente vê, tudo é ursinho que tem love escrito, né? Tudo isso que tem a ver, tem uma furadeira aqui. Vocês estão escutando barulho? Tá dando para ouvir dessa furadeira? Tá? Mas não tá atrapalhando, não, tá dando para ouvir bem Tá você. não? Então tá, porque eu tô ouvindo, parece que tá assim na minha cabeça. Ai, gente, tem gente fazendo declaração de amor aqui, olha que bonitinho. Te amo, Júlia. O Rian fazendo pra Júlia, namoram os dois, olha que bonitinho. As pessoas sempre fazem declaração de amor uma pra outra, né? Gente, o pastor Carlos, eu conheci ele em Muriaé, na verdade ele era pastor em Leopoldina, na cidade de Leopoldina. Mas eu conheci ele em Muriaé, né? Passando uma vergonha. Não posso ver uma vergonha que eu já quero passar, derrubei o negócio aqui. Aí em Muriaé era domingo de manhã, 9 horas da manhã. E nós, aos sábados pela manhã, nós congregamos na igreja, né? E começa sempre o culto às 9, no sábado. Só que era um domingo, ia ter um treinamento e eu fui para lá. Chegou lá, vi pastor, todo mundo arrumadinho para treinamento, igreja. Ao invés de desejar um bom domingo, o que eu fiz? Feliz sábado, né? Passei a vergonha e foi assim que eu conheci o pastor Carlos. Passando a vergonha básica. Faz parte. É. Mas essa é a verdade. Só quem tá ali no meio entendeu, pode ficar tranquila. E aí depois o pastor Carlos acabou indo para Juiz de Fora, né? Eu fiquei morando em Leopoldina, o pastor Carlos foi para Juiz de Fora e acabou trabalhando, né? Tá trabalhando no bairro em que eu morei lá, em Juiz de Fora, que eu fui criada a vida toda. Pois é, pastor da sua família, né? Da sua É, irmã e mãe, seus irmãos ali, é isso. interessante.
Está todo mundo junto, coincidências aí que para Deus não são coincidências, né? Tá tudo ligado. É isso aí. Seja bem-vindo. Então, como é que funciona essa questão de ter que fazer essa mudança, os pastores adventistas terem que mudar? Então, a Igreja Adventista, ela trabalha num sistema que a gente chama de distrital, não é um pastor congregacional. Em outras palavras, não é um pastor para uma igreja só, é um pastor para uma região. Uhum, E propósito, porque como muitas pessoas na igreja local ajudam ali algumas áreas que e o pastor, na verdade, a gente administra essa região, a cada 3 ou 4 anos, dependendo da necessidade de cada região, nós somos meio que remanejados, né? Saímos de uma região, uhum. vamos para outra e tal. Essa, estou completando agora meu 20º ano, de 20 anos já, e essa, se não me engano, aí a quinta ou sexta região que eu estou trabalhando aqui na região sul, zona da Mata Mineira. Então, sempre aqui em Minas, sempre com esse povo bom demais. Eu sou mineiro, viu, gente? Essa cara de baiano, Ó, mas eu sou mineiro 20 anos como pastor. Eu tinha há 20 cinco anos. anos então. Gente, você estudou teologia? Como é que foi o processo? Quantos anos de estudo? Agora eu fiquei velho, né? Eu sou muito nova. Na verdade, eu sou bacharelado em teologia no ano de 2000. Tá? É reconhecido pelo MEC. Ficou mudo um pouquinho aqui para mim. Não sei para o pessoal aí. Você fez bacharelado? Eu sou bacharelado em teologia, né? Tá ouvindo? Uhum. Tô, Agora, então, tô bacharelado, ouvindo. Tô tampando aqui um pouquinho porque por causa do batuque que eles estão arrumando. bacharelado em teologia, completados aí no ano 2000. Depois eu fiz uma pós-graduação também em ciência da religião, né? E sou pós-graduando em administração eclesiástica. Então tem algumas coisinhas aí que a gente vai, no decorrer do tempo, tentando trabalhar, né? E eu estou agora, iniciei o ano passado uma faculdade também na área de administração. Então a gente nunca pode parar de aprender, né? Então é um período interessante, mas aí a vocação, a vida mesmo é no ministério pastoral, de cuidar no dia a dia com a igreja, né? Nesses 20 anos aí. Muito para 20 anos. Então, vamos falar um pouquinho de amor, né? Já que a gente vê estampado em tudo, o vermelho representa o amor para todo lado, tudo tem coraçãozinho, mês de junho, mês dos namorados, isso tudo estampado para todo lado, né? Eu até coloquei um cachecolzinho vermelho para ficar combinando. Meu sofá é vermelho, meu tapete de coração do banheiro coração representa amor, né? Esse coração convencional, não é esse daqui, né? Tudo aí tem a ver com amor. Quantos tipos de amor existem? Quais tipos de amores são esses? O que a Bíblia tem a dizer sobre o amor? Olha, é claro que há muita controvérsia quando a gente fala, por exemplo, sobre tipos de amor, porque a gente tem que partir de uma ideia, de uma pressuposição. Partindo do aspecto da teologia, do que é entendido dentro da teologia, nós temos aí basicamente 3 tipos de amor. Esses dias eu comprei um livro de um escritor muito renomado no meio cristão, chamado Carl Lewis, né? E aí ele coloca, por exemplo, que são os 4 tipos de amores, depois eu vou só citá-los, tá? Por cima aqui para vocês conhecerem, mas basicamente a gente fala muito assim, do amor, o amor eros, que é o amor entre duas Ficou, pessoas assim. ficou, ficou mudo Sim, de novo. Pelo menos será para certo? mim ficou. Até o Pessoal, tá pessoal, ficando mudo aí também? Deixa eu ver se tem comentário aqui. o pessoal dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Se tiver ficando mudo para vocês, coloca aí, tá? O áudio tá bom, o áudio tá ruim. Aproveita, pega esse aviãozinho aí,
O áudio tá bom, Lívia? Tá? Só para mim que tá ruim? Tá bom ou tá falhando? Tá falhando. Tá falhando. Enquanto tá falhando, vamos fazendo um favor pra gente. Tem um aviãozinho aí do lado dessas carinhas aí, encaminha isso daí para os contatos de vocês. Assim que vocês clicarem, vai aparecer os contatos de vocês mais frequentes. Já vai colocando assim, encaminhando para todo mundo. O meu áudio também tá ruim? Ah, não é possível. Ah, sério? O seu eu tô ouvindo muito bem aqui. O meu, gente, meu áudio tá bom? Até agora não me responderam, né? Melhorou o meu? O Diz áudio da aí. Tamara está bom. Aí, o meu áudio está bom. É, Tirando tá as mesmo. furadeiras, a quebradeira, então deve estar bom. Resolveram Vê quebrar aí a se casa. melhorou. Vê aí se O melhorou meu tá aqui. bom. Isso, obrigada, gente. Ah, Aninha, seja Beleza? bem-vinda. Pode continuar aqui então? Então Vamos pode, ver aí se isso. O vai funcionar. Amoreros. Enquanto isso, vocês vão Ok. encaminhando Então, aí. beleza. O amor eros é o amor entre duas pessoas, marido e mulher, geralmente envolve relacionamento afetivo, tá? A Bíblia fala, por exemplo, do amor, um outro tipo de amor no grego também, seria o amor filéu, que são é um amor entre amigos, né? Quando eu olho para um amigo meu e falo, rapaz, eu te amo demais, tal. Então, é um amor Uhum. ali que não tem a ver, por exemplo, com intimidade, com relacionamento nesse contexto. E tem também o que poderia colocar o amor maior, sublime, maior amor de todos, que é o amor ágape, agapau, cada um fala de uma forma, que é também uma palavra grega que tem a ver com isso. A diferença é que o amor ágape é o amor divino, tá? O amor, por exemplo, sublime, supremo, aquele amor, por exemplo, perfeito, poderíamos dizer assim. Então, esse amor perfeito aí é interessante, eu sempre digo assim, o amor ele é como um degrau. Você pegar, por exemplo, um dia eu estava conversando com alguns jovens, aí eles falando, ah, pastor, não vou namorar fulano de tal não, porque fulano é meu amigo. Aí eu falei, mas ninguém namora o inimigo. A gente namora amigo mesmo, né? Então começa como Uhum. uma amizade, passa a se torna um amor eros, e a ideia, a tendência, o desejo de Deus é que esse amor eros que cresça tanto que ele passe a ser um amor ágape, que aí é um amor que é transcendental, vai além desses sentimentos aí, a pura e simplesmente relacionamento entre um homem e uma mulher, certo? Isso, certo. É, a gente tem que chegar. Até que ponto a gente pode e deve amar o próximo? A gente tem que amar o próximo da forma que nós gostaríamos de ser amados, da forma que o outro gostaria de ser amado, ou da forma que o outro nos ama. Eu tenho essa dúvida, porque assim, eu trato o outro da forma como eu gostaria de ser tratado, da forma como ele me trata, ou da forma que ele quer ser tratado. Isso aí tem que ter uma explicação e eu quero saber isso aí. Sim. Veja, como você chamou um teólogo para falar sobre o assunto, é claro que a minha base, por exemplo, para te dar qualquer resposta aqui, vai ser baseado na minha área, que é a área da teologia. Então, vai estar sempre baseado em o que Deus pensa, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Você, querendo ou não, não sei se foi intencional, você citou um texto bíblico, não é? Quando a gente fala amar o próximo como a nós mesmos. Esse é um texto interessante, porque ele diz assim: a, ele fala, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente nunca pode, por exemplo, falar sobre algo assim, um texto bíblico, desassociado do contexto dele. O contexto desse Uhum, verso, por exemplo, ele começa dizendo assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando a gente começa com ele, a gente percebe o seguinte: a base do amor ao próximo deve ser a nossa base do nosso amor a Deus. Porque o amor divino é a base de todo outro tipo de amor.
O amor divino é que dá base para eu amar o meu amigo da melhor maneira que eu posso. O amor divino é a base para eu amar, para que eu possa amar, por exemplo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, da forma como tem que ser, e não da forma como Uhum, eu imagino. Então, quando a Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a Bíblia já começa colocando, por exemplo, qual é o grau do amor que você tem para consigo mesmo. E é impossível, a não ser que seja alguém que tenha algum tipo de distúrbio, sabe, emocional, uhum, mental, que possa dizer, por exemplo, que não se ama. E o meu amor por uhum. mim, ele me protege, ele me guarda, ele evita que eu faça qualquer mal contra mim mesmo. Quando eu me amo de forma verdadeira e intensa, então eu consigo entender, por exemplo, a necessidade do outro. O problema é quando a gente entra pelo aspecto meio que, vamos lá, egoísta da coisa, né? Sabe? Quando você se torna o centro em si mesmo. E eu tenho Aham. entendido isso muito porque somos casados aqui há 18 anos. E o nosso sonho na vida toda sempre foi sermos pais. E agora, Hum. uns 40 e poucos dias atrás, nós recebemos um presente especial, né? Nós adotamos um bebê. E esse bebê veio assim para mostrar para a gente o seguinte: o amor verdadeiro, ele não pensa apenas em si. E antes, quando éramos apenas nós, a nossa visão ali era meio assim, né? Ah, a gente se ama, beleza, tudo, mas era tudo focado em mim e ela. E incrível como que isso muda a chave completamente depois que você tem alguém totalmente dependente de você, que você ama incondicional e tudo que você faz é por conta daquela pessoa. Então, esse amor ele vai além. E para isso, o que que a gente pensa? A gente pensa em estar bem, a gente pensa em se cuidar. Eu me cuidava, por exemplo, agora na pandemia. Mas depois que o bebê chegou aqui em casa, agora o meu cuidado é redobrado. Eu não quero chegar em casa, por exemplo, e trazer um vírus para ela. Eu pensava em mim sim, mas agora eu penso mais em me cuidar. Veja, eu estou me amando para que eu esteja bem para ela. Então, quando a Bíblia fala essa questão de amar o próximo como a si mesmo, eu não vejo, por exemplo, como um limite. Exista um limite para esse amor. Eu diria que esse amor de amar o próximo como a si mesmo, o limite é você entender, por exemplo, que a base do amor é o que vem antes dessa citação. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente consegue amar alguém acima de qualquer coisa, fica mais fácil amar o meu próximo, sabe? Uhum. Então, fica mais fácil amar a mim mesmo, nessas questões, com certeza. A Furadeira tá partir boa aí. de. É, tá dando pra ouvir, né? Eles tiraram os cachorros pra fazer mudança. Você é sortudo. Eu achei que dessa vez ia. A partir de que momento eu sei que dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, saiu da paixão para um amor? A partir de que momento que eu sei que não é mais paixão e é amor? E É, como saber que se tem os dois ao mesmo tempo, se não tem? sim, a gente precisa entender o seguinte: eu sempre acredito que algumas coisas elas são uma dependente da outra, tá? Uhum, Se a gente pegar num aspecto específico, vamos colocar aí de relacionamento, tá? Namoro, por exemplo, vamos pegar por aí que é o uhum, mais simples. Quando a gente fala, por exemplo, em namoro, alguém está apaixonado pela outra pessoa. Eu creio que a paixão é o primeiro nível do amor. Esse é o detalhe. O primeiro nível do amor é a paixão. Você olha para alguém, sabe? Você sente algo por aquela pessoa te atrai, seja fisicamente, seja na conversa que ela tem, seja na maneira como ela lida com as coisas. Então ela te atrai, você se apaixona por quem aquela pessoa é. E depois que você se apaixona por ela, aí você vai passar a ter um conhecimento maior. Esse conhecimento é o amadurecimento. Agora veja, a paixão, a gente, estou apaixonado. Eu creio que o problema da paixão, na palavra explícita em si, é que o Vou problema. tentar um par. Ah, vai dar certo. O problema da paixão, na minha opinião, é quando ela se esquece de crescer, de amadurecer. Então, veja, uma pessoa, por exemplo, que é apaixonada e não consegue ver
os defeitos que uma outra pessoa tem, as dificuldades que aquela pessoa tem, ou outras situações que podem trazer, por exemplo, problemas dentro desse relacionamento. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender isso aí. Agora, a paixão deixa de ser paixão quando ela amadurece, e aí ela se transforma em amor. Só que a paixão, ela pode ser cega. Não estou dizendo que ela é o tempo todo, não. Mas ela pode ser cega. O amor, ele nunca vai ser cego. O amor, ele enxerga. Só que porque ele ama, ele enxerga as dificuldades, mas ele continua amando a si mesmo. Mas esse amor agora, ele tem a tendência de melhorar aquela situação. Enquanto a paixão, ela tende a ignorar certas situações que podem ser nocivas para o relacionamento. É um estado que, ao mesmo tempo em que ele te dá aquela euforia, a paixão é assim, ao mesmo tempo que ela te dá uma euforia de você pensar na pessoa o tempo todo, de viver aquela emoção ali, a flor da pele, e quero o tempo todo fazer, agradar, estar com a pessoa, e não quero fazer outra coisa da vida, né? É só estar com a pessoa, curtir com a pessoa. É realmente um estado de demência, né? Pela própria psicologia é isso, é um estado de demência temporária. Isso é comprovado. E faz a gente tomar algumas atitudes que a gente pode se arrepender depois, caso isso não se concretize como um amor. Tanto que as pessoas tatuam o nome da pessoa lá no braço gigante e depois se arrepende porque não era aquilo, né? Casa e depois vê, enxerga a pessoa de fato como ela é, né? Tipo assim, cai aquela venda dos olhos, né? E passa a enxergar a pessoa como ela de fato é e acaba se assustando da pessoa ser daquela forma, né? Essa questão de amar a pessoa, como ela quer ser amada e tal. Tem um livro que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ele é religioso e ele é psicólogo também. Ele passou anos estudando casais. E ele aponta 5 linguagens do amor. Dentre essas 5 linguagens, né, eu vou citar as 5 linguagens aqui, e eu vou falar da minha e como é que isso ajudou meio que na minha relação com a minha família. E depois eu queria que você complementasse aí pra gente. Tem a linguagem, tá fora de ordem. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, que é a pessoa que gosta de conversar uma com a outra e tal, né? Que gosta de passar um tempo junto, né? Qualidade de tempo. Toque físico é o tipo de pessoa que é igual um gato, né? Que gosta de estar ali de se esfregar, que quer um carinho, um chamego, né? Quando vê, você tá ali com a mão nela, fazendo um carinho. Tem a pessoa que é palavras de afirmação, que ela gosta de elogiar, que gosta de ser elogiada, que toda vez que você chega para ela, ela fala, nossa, mas você tá bonita? Eu tenho uma vizinha, assim, que você chega perto dela, você se sente a rainha, porque ela sempre tá com elogio para te fazer. É dela, né? Então, é nitidamente que é a linguagem do amor. Tem a linguagem atos de serviço, que é a pessoa que gosta de trabalhar, né? E de mostrar serviço, assim que ela demonstra que te ama. E ela quer ver você trabalhando para ela também, que ela sente que você a ama quando você está trabalhando para ela. E tem a pessoa que a linguagem de amor é presente, que ela se sente amada dando e recebendo presentes, que é a minha linguagem do amor. Que ela se sente amada quando ela recebe coisas ou quando ela sente que ama quando ela dá coisas também. Isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a pessoa pensar na outra, né? Não tem muito a ver com questão financeira. E às vezes a gente é muito mal compreendido, que acha que é interesseiro. Eu e a minha mãe, a gente viveu brigando muito por conta disso, que a linguagem da minha mãe é atos de serviço, enquanto a minha é presente. Então a minha mãe achava que eu era interesseira e eu achava que ela queria me fazer de escrava. Porque eu chegava, né, ainda mais agora
Antes, quando morava junto, brigava mais. Quando distanciou, ficou mais claro. Eu chegava lá com minhas bagagens, minhas malas, um monte de coisa, com presente para ela, punha tudo lá. Ia quem te entregar o presente a ela. Por que você tá me dando isso? Ah, vai essa bagunça aí, vai guardar isso logo. Eu falo, mãe, mas eu gastei dinheiro, comprei para você. Eu falo, eu não quero isso não, larga isso pra lá. Aí eu ficava assim, poxa, pra quê? Isso aqui eu guardo depois, e para ela não tinha importância o que eu tinha comprado. Aí ela perguntou se é possível ter mais de uma linguagem do amor. Sim, assim como é possível a gente ter mais de uma língua, né? A gente falar dois idiomas, a gente pode também ter mais de uma linguagem do amor, mas uma sempre vai ser, normalmente, né? Predominante, não é? O que você acha disso, pastor? Porque Exatamente. senão eu falo muito, né? Esse livro é muito interessante, Tamara. Até recomendo aí, tá? Eu creio assim, quando a gente fala de amor, você vai encontrar, por exemplo, nossa, uma quantidade enorme de materiais aí sobre várias coisas, principalmente em relacionamento, principalmente para casais. Esse aí é muito bom, porque ele, por exemplo, ele mostra uma faceta da psicologia e da área humana que às vezes a gente não tem. Pegando essa pergunta que foi feita, desculpa, eu não vi quem perguntou aí, Minha mas cunhada, sim, a nós Ayla. podemos sim ter todas as, essas linguagens do amor em nós. Na verdade, nós temos. Não existe, por exemplo, a possibilidade, eu acho. Opa, travou. Enquanto travou a conexão do pastor Carlos, eu vou responder aqui. Vocês comentem aí para mim. Pastor, peraí, Sim, travou o senhor, é, voltou agora. voltou, travou Isso, você. Então, pode falar do começo. né, do começo. Então, vamos lá. É, Nós podemos ter todas as linguagens do amor e temos. A questão é, como você disse, é o que vai ser predominante. Agora, como descobrir qual é a minha linguagem do amor, né? Aí a Aninha Marques aí está perguntando qual é o nome do livro, né? É As Cinco Linguagens do Amor de, se não me engano, Gary Chapman, né? Gary Chapman. É isso mesmo. Então, é, a questão é a seguinte: você vai ter essa linguagem. A pergunta é: o que você gosta? Como saber qual é a minha linguagem do amor de uma forma um pouco mais simples? O que você gosta que as pessoas façam por você é a sua linguagem do amor, tá? Então, por exemplo, você gosta de ganhar presente, como a Tamara? Então, a sua linguagem do amor é também dar presentes. Você demonstra seu amor dando presentes, tá? Vamos lá. Você demonstra amor para as pessoas fazendo trabalho para ela? Vamos lá. Eu amo minha esposa, então eu chego em casa, eu gosto de demonstrar isso limpando a casa. Eu limpo a casa, arrumo a cozinha e tal. É a minha maneira de demonstrar amor. Então, se você também vai, é a sua linguagem. Você vai querer que as pessoas façam alguma coisa por você para demonstrar que te amam. E assim vai em todas as outras linguagens aí que foram citadas. Certo? Isso, Mas e é a muito questão da interessante. queixa também. A queixa também, aquilo que você queixa, aquilo que você briga, né? Que A você sua quer. Eu sempre reclamação. briguei que queria presente. Eu brigava que queria festa surpresa, eu brigava que queria presente. A sua queixa também, aquilo que você mais reclama, que você não tem, também revela a sua linguagem do amor. Se você briga que você quer tempo junto com a pessoa, é sinal de que a sua linguagem do amor possivelmente é qualidade de tempo. Se você briga que a pessoa não te abraça, não te faz carinho, possivelmente a sua linguagem do amor é toque físico. Você gosta de ser tocado, você se sente amado quando o outro te encosta, te toca. Sim. A, a, o que eu acho mais interessante nisso aí é um lado, Tamara, que a gente precisa pensar é assim, pegando essa ideia do livro aí que você citou. Como seres humanos, o que que acontece? A gente tem a ideia e a tendência de que o outro nos sirva. Então, por exemplo, quando a minha linguagem do amor é serviço, eu faço para o outro, mas como a linguagem dele não é, ele não entende que eu estou demonstrando amor. Aí entra um detalhe, por exemplo. Primeiro, essa ideia de você descobrir que existem essas linguagens do amor. Se você não sabe disso,
você vai sempre achar que o outro está fazendo o que ele acha que é interessante e deixando os seus sentimentos de lado. Para quem está nos assistindo aí, que quer demonstrar amor uns pelos outros baseado nessa ideia, você precisa descobrir, primeiramente, qual é a linguagem do amor que o outro tem. E fazer por ele não aquilo que você pensa, mas aquilo que ele quer. Então veja, se a minha esposa, a linguagem do amor dela é presentes, ela vai me dar presentes. Mas eu não vou oferecer para ela, por exemplo, serviço, que os homens, né? Nós homens até aquela frase típica. Não, meu amor, eu demonstro que eu amo porque eu trabalho o dia inteiro, eu coloco comida dentro de casa. É uma maneira de demonstrar amor? Claro que é. Uma das maiores que tem. Mas às vezes a esposa dentro de casa ela quer receber um presente que não precisa, às vezes, ser caro, não precisa ser coisa, né? Se for, de repente, beleza. Mas se você não tem condições, mas você chegou em casa, é a lembrança. Olha, eu passei na rua, me lembrei de você, vi aquela loja, comprei esse presente e trouxe para você. A sua linguagem, a linguagem dela do amor vai ser satisfeita nesse contexto. Então, é interessante a gente avaliar isso aí. Agora, isso vai muito, por exemplo, de cada um. Tem que entender o outro. E o amor é exatamente isso, é entender o outro. O amor divino, por exemplo, ele passa por essas questões. Passa, por exemplo, por amor, graça e justiça. Amor de verdade precisa passar por essas três coisas. O amor ele é demonstrado na graça e na justiça. O humano, a graça humana e a de justiça humana, ela tem uma diferença enorme daquilo que Deus fala pra gente. Então, a gente precisa aprender esses detalhes aí. Uhum. E a questão da linguagem de amor presente, por exemplo, que é a minha, e aí eu falo porque é muito nítido. Quem me conhece por 5 minutos tem noção que é. Eu já ganhei um presente muito caro de uma mesma pessoa, eu ganhei um presente muito barato. Um devia custar, nossa, muito dinheiro. Foi um cristal. Me deu vontade de quebrar o cristal na cabeça da pessoa. E ao mesmo tempo, ganhei da mesma pessoa um chaveiro. E o chaveiro eu ganhei em 2013. O chaveiro tá ali, ó, pendurado na minha porta. É o chaveiro da minha casa até hoje. Desde o dia que eu ganhei, eu mudei de casa e até hoje é o chaveiro da minha casa. E eu não troquei, porque aquilo simbolizou algo para mim. Que a pessoa fez uma viagem de um dia para o outro, foi num dia, voltou no mesmo dia, assim, coisa de um dia para o outro. E lembrou de trazer um chaveiro daquele país para mim, que foi um bate-volta em outro país, e lembrou de trazer. Agora, o outro lá, que foi a mesma pessoa, que comprou um cristal, viajou, ficou dias e trouxe um cristal, né? Eu achei que não tinha lógica, a pessoa teve tempo de pensar para trazer um cristal para mim. E, assim, foi a diferença grande de valor e eu não gostei. Então, não tem a ver com valor financeiro, né? É mais com a ideia de pensar, planejou, viu que eu estava precisando, que eu vivia perdendo a chave dentro da bolsa, conseguiu pensar em tanto em mim em tão pouco tempo. Isso é incrível, Agora, né? deixa eu pegar um gancho, Tamara, no que você falou aí, Uhum. que eu acho que vai servir para todo mundo aqui. Você falou, por exemplo, de uma pessoa que trouxe dois presentes diferentes para você, com valores totalmente diferentes. Um você amou, tem até hoje, o outro não fez muita diferença. Tá lá em Juiz de Fora. Uma das coisas que a gente precisa entender nesse contexto, sabe o que é? O que é amor. Esse é o detalhe. Um dos detalhes mais importantes do amor é que amor pressupõe conhecimento da outra pessoa, ou, entre aspas, do objeto do seu amor. Então vamos lá. Eu tenho pessoa que gosta de mim, ela de repente, por exemplo, pode me dar um presente, mas ela pode não me conhecer tanto. A minha linguagem do amor até pode ser presente, mas como ela não me conhece, o presente não vai demonstrar o amor por falta de conhecimento. Então, isso é muito importante, porque amor pressupõe intimidade. É impossível você dizer que ama, falando a palavra profundamente, não é amar chocolate, amar queijo, é amar profundamente. Quando eu digo que ama alguém, isso pressupõe relacionamento, pressupõe proximidade, pressupõe intimidade. Então, quando eu tenho esses aspectos dentro do relacionamento, eu vou entender, por exemplo, que aquela pessoa que vai fazer ela mais feliz é um chaveiro e não um cristal. Você entende?
E isso não é uma coisa, por exemplo, do dia para a noite. Não é no estalar de dedos que a gente. É por isso que é tão estranho. A gente, eu me lembro que eu disse eu te amo para minha esposa, a gente tinha 3 meses de namoro. E eu confesso para vocês que ela falou para mim depois, confessou que ela ficou, tipo assim, com o pé atrás, sabe? Tipo, como assim? Já se me ama mesmo, né? Porque na mentalidade dela, a minha linguagem de amor, eu sou aquele tipo meio que de atenção, sabe? Então é interessante e tem a ver também com o meu histórico de vida. E isso também tem a ver com o histórico de cada um. Por exemplo, eu fui adotado. E o histórico de uma pessoa adotada é de dependência, seja emocional, você sempre está pensando que, olha, eu preciso ter alguém demonstrando que cuida de mim, que aí pronto. Aí quando eu entro nessa ideia, então, quando eu tive alguém, uma namorada, que estava comigo há 3 meses, aí eu já pressupus o seguinte, eu amo essa mulher. E deu certo, Uhum. né? Foi há 18 anos. Mas isso pressupõe conhecimento. Por isso que alguns, quando você diz, eu te amo, aí a pessoa olha assim, está cedo demais, 3 meses só, será que se ama de verdade? Então, o amor ele pressupõe estar tempo, dar tempo para essas questões, então é interessante, mas tem que ter relacionamento, tá? O relacionamento pressupõe, como eu disse, conhecimento, intimidade. E amor pressupõe não apenas aceitar essa pessoa, mas pressupõe uma intimidade de conhecimento próprio também. Não adianta você falar que ama o outro, você tem que conhecer você. Que tipo de amor é esse que você está oferecendo? Tá? Então isso é importante. E aí entra esse aspecto aí do seu presente. Veja, a sua linguagem de amor estava correta, mas talvez a pessoa que te amava, no contexto ali de amizade, seja lá como for, ele não te conhecia tanto a tal ponto de perceber o seguinte: é presente? É, mas não é esse presente. Eu posso dar uma outra coisa para ela, porque se te conhecesse, não teria te dado esse presente específico. Tanto é que o outro foi correto. Então, são detalhes que a gente vai percebendo, na verdade, no dia a dia, e é só tempo. Não existe, ó, não, é tempo. Você precisa conhecer. Isso. Questão do nosso relacionamento. Alguém tem alguma. Antes de entrar em outro aspecto do amor, queria saber se alguém tem alguma pergunta em questão de relacionamento nosso com o próximo, nosso com algum amigo, com algum namorado, marido. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? A Ayla tinha comentado que só dá para saber se ama de verdade se tiver relacionamento, né? Ela tinha comentado isso, enquanto você pode comentar sobre isso enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas em relação Sim, a relacionamento com o próximo. é. O relacionamento ele é interessante. A gente fala, por exemplo, a Bíblia diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que frase. Veja que quando a gente fala de amor, a Bíblia, pelo menos, ela leva sempre para Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor. A Bíblia diz para a gente, por exemplo, que a gente nunca vai conhecer a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. É um amor muito grande. Eu citava agora há pouco aí, por exemplo, sobre graça. O amor de Deus ele é tão forte nesse aspecto, porque Deus olha para a gente como graça e ele diz, filho, eu sei que você errou aqui, 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 mas como teu pai eu te amo, independente dessas questões. Agora, esse amor que a gente fala que ama a Deus, só pode amar a Deus de verdade quem o conhece. E a Bíblia diz assim, que o amor ele não pressupõe apenas dizer. Aí é o outro problema, é da boca para fora. Ele pressupõe Uhum, também atitudes. E aí entra esse grande problema aqui do conhecimento, porque quando a gente apenas diz, porque é muito bonito a frase eu te amo, né? É linda. uhum, Agora, se eu dizer eu te amo e suas atitudes dizem coisas completamente diferentes, quem te conhece vai saber exatamente que aquilo não corresponde à realidade. Então, uhum. é importante a gente saber. Agora, esse relacionamento aí, ele, tanto de amigo quanto de no dia a dia, é um relacionamento as pessoas estarem juntas, sabe? Conversar, abrir o coração, dizer o que sente. Nós vivemos hoje num mundo, por exemplo, de as redes sociais são ótimas, olha o que nós estamos fazendo aqui. Mas isso aqui não substitui o relacionamento, né? Então isso é muito importante. Então a gente precisa
entender esse aspecto aí, que é um aspecto de estar próximo. E esse próximo significa relacionar-se. Isso aí, eu Certo? ia te fazer essa pergunta aqui agora. Aí já até comentaram aí. A minha forma de demonstrar amor é fazer algo para o meu próximo. E o meu próximo é aquele que precisa de mim. Quem que é o nosso próximo, pastor? É. A Elisângela aí, mandar um abraço para ela, né? Nossa grande amiga ali em Cataguases. Bem, quem é o nosso próximo, né? A palavra eu acho interessante, tem até umas piadinhas que o pessoal brinca aí, que o próximo é aquele que vem depois, né? Você tá lá, por exemplo, na fila, alguém diz, grita, o próximo. Então, o próximo é esse. Esse próximo, gente, ele pode ser colocado de várias formas, né? Veja, eu conheço a Elisângela, por exemplo, e isso que ela disse é verdade. Pensa em alguém, por exemplo, que as pessoas ficam, que é aquela pessoa que, se ela puder, ela toma conta de tudo. Ela é tipo aquela mãezona que coloca todo mundo embaixo das asas, né? Mas é brava, viu? Viu, Elisângela? Tô Uhum. brincando com você aí. Mas veja, é interessante que no dia a dia a gente vai ver as pessoas ao nosso redor. Vai ver pessoas, por exemplo, quando a gente fala de amor, de repente a gente vai pensar de várias coisas. Mas a gente fala muito, eu faço muitas coisas para as pessoas de fora. E a gente às vezes olha dentro da nossa casa, pessoas são próximas a nós. Então, o próximo pode ser, como eu disse aqui na brincadeira, o próximo da fila. Pode ser, por exemplo, quem está próximo a você, do seu lado, né? E às vezes a gente pensa tanto, olha, no meio cristão, por exemplo, existem muitas missões, por exemplo, na África, em países que têm uma situação complicada de social, de financeira e tudo. E às vezes tem pessoas que fazem uma economia enorme, juntam uma equipe, um monte de coisa, vão lá para o outro lado do oceano para fazer algo lá por aquelas pessoas. Tem algum problema? Não. Isso é maravilhoso. Que bom as pessoas fazerem isso. Mas o que a gente tem que ter cuidado às vezes a pessoa está lá do outro lado do oceano, a gente faz. Mas às vezes tem alguém do nosso lado e a gente não está fazendo. Então o próximo é aquele que precisa de você neste momento. Isso seria esse próximo. Então a Bíblia ela coloca assim, amar o teu próximo, né? Nesse como a ti mesmo, é quem está ali do seu lado. E esse amar não é simplesmente estar ali, é estar ali para a pessoa, naquele momento, para aquela necessidade. Uhum. Escreveram aí que a pessoa ama tanto a ponto que dói. O amor dói, chegar a Muito, pessoa a ponto de doer. muito. Eu creio assim, só quem ama de verdade, ou já amou de verdade em algum momento, sabe que realmente dói. E ele dói. Um dia, conversando com um amigo, não lembro quem foi, nem qual eu só sei que o assunto tinha a ver, por exemplo, com um filho, antes de qualquer situação aí, muitos anos atrás. Esse amigo disse assim: olha, é, ter um filho, falando sobre amor, né, de pai, de mãe para com o filho. Ter um filho é ter o coração batendo do lado de fora do corpo. E isso é real, porque, por exemplo, o amor, ele é muito romantizado, e ele tem que ser, de certa forma, porque o amor é bom. Mas o grande problema, na verdade, é quando você se esquece que nós somos seres humanos, que seres humanos incompletos, seres humanos que estamos caminhando cada dia, e nessa nossa caminhada a gente vai se entendendo, vai se adaptando, vai se ajustando. Quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, eu brinco que casamento é, é a coisa que é preparada para dar errado. Vocês vão me Tem assustar de tudo para repente com a dar palavra. ruim, né? Tem E tudo o para dar motivo ruim. são duas pessoas completamente diferentes, criadas em contextos diferentes, com estruturas familiares completamente diferentes. Um homem e uma mulher, especificamente, falando nesse contexto de relacionamento, que quando se unem, eles são pessoas completamente diferentes, certo? E agora tem que fazer dar certo. Então, isso é interessante. E aí, veja, qual é a cola para fazer essa coisa tão estranha funcionar? É amor. Agora, até que a cola funcione, isso dói. E vai doer o tempo todo, porque essas diferenças, elas vão esticar
e ajustar. Estica e ajusta. Isso é em todo relacionamento. É pai com filho, é marido com mulher, é irmão com irmã, né? Dentro de casa, no trabalho, onde você estiver. Se você estiver num relacionamento de amor, isso vai doer de alguma forma, em algum momento, porque faz parte desse mundo e dessa realidade que a gente vive. Uhum. Eu Dói quero mesmo. entrar agora. É, tem uma frasezinha aí que é de música e tal. Sinônimo de amor é amar. Amor, substantivo, é abstrato, e amar, verbo. E verbo é Uhum. ação. A gente tem que sair de algo que é substantivo, né? Algo que é abstrato para um comportamento, para uma ação. Isso tem relação, o amor ele é ação, são atitudes que a gente tem em relação ao outro. Como que fica? Já vou fazer duas perguntas assim, relação de comportamento para você falar bastante tempo aí. Como é que fica a questão de relacionamentos e relações abusivas nesse ponto? Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que me dedicar assim, né, com as minhas atitudes a ele assim, ao máximo. Deus quer que eu o ame. Até que ponto? Até que ponto que eu devo me submeter a isso? Enquanto eu estou fazendo essa pergunta, você aproveita e encaminha essa mensagem para algum amigo ou para alguma amiga que precisa ouvir a resposta para essa pergunta, né? Principalmente nesses momentos assim que as pessoas estão mais juntas em casa, necessitam saber de amor, como relacionar umas com as outras, essa questão da violência, como que fica isso? Ok. Vamos lá, começando aí pela letra da música que você citou, né? Eu costumo dizer que os artistas, eles têm o que é chamado aí no meio artístico de licença poética, né? A É. licença poética, ela dá liberdade para eles jogarem com as palavras de todas as formas, e aí às vezes a gente vê até umas letras meio loucas exatamente por causa disso. Mas essa parte especificamente aí que você citou, é aquilo que a gente estava falando antes. Eu creio assim, vamos lá, vamos tentar, tomara que a pessoa novamente tá ligando. É Ao vivo que acontece. vou tentar ajustar isso. Enquanto o pessoal liga, vocês encaminham a mensagem. Vai, gente. Nossa, A furadeira parou aqui e começou a vibrar daí. espero que a pessoa se toque aqui e não ligue novamente. Não consegui, não. Tá, vamos torcer. Eu não consegui. A tela minha nem apareceu. Era do WhatsApp aqui, eu não consegui nem abrir a tela do Zap. Gente, vamos tentar aqui. Concentra de novo, né? É, a realidade é assim: a gente está falando de palavras que eu acho que são importantes. Não existe, por exemplo, essa questão de você dizer simplesmente, eu demonstro o amor, eu não falo, mas eu demonstro. O ser humano, ele é ligado especialmente aqui, ó. Por isso que Deus deu ouvidos para gente, porque o que entra aqui abastece a alma. Então, quando você diz para alguém eu te amo e demonstra isso também, isso é um complemento, não é só uma. Porque às vezes nossas atitudes demonstram amor, mas não percebem isso, né? As pessoas não percebem isso. Agora, na verdade, no dia a dia, a gente precisa, não existe, na minha opinião, amor que não seja demonstrado por ações. E essas ações, elas precisam ser demonstradas de forma prática, é no dia a dia. E essas ações, elas têm que vir acompanhadas das palavras, sim. Tá? Entrando nessa questão, por exemplo, aí dos relacionamentos abusivos, isso é um tema, assim, não vou dizer que é complexo, acho que ele é até simples, de certa maneira, quando você entende, por exemplo, que isso não é natural, tá? Vamos entender, eu acho que isso é claro para qualquer pessoa que relacionamentos abusivos, sejam eles físicos, mentais ou emocionais,
de qualquer tipo de abuso, porque os abusos eles são de várias formas. Agora, o grande problema nessas questões é assim, eu costumo dizer que nós temos escolhas a fazer. E essas escolhas, elas têm que ser bem feitas desde o início, sabe? O grande problema dos relacionamentos abusivos é que eles não começaram no meio do casamento. Geralmente, os relacionamentos abusivos, seja ele em que relação for, ele começou lá no namoro, sabe? Começou lá, por exemplo, quando os dois se conheceram, aí foram se conhecendo, se conhecendo. Às vezes, claro, há exceções, na minha opinião, de pessoas que de repente se transformam no meio do relacionamento em outros que não são. Mas são pessoas, por exemplo, grande maioria dos relacionamentos abusivos, infelizmente, eles começam no relacionamento anterior, no namoro, quando estão se conhecendo. Ali acontecem, por exemplo, situações muito complexas. Eu costumo dizer nos casamentos que eu realizo, por exemplo, que as pessoas estão se casando ali com a família daquela outra pessoa, certo? Agora, se eu estou me casando com a família daquela outra pessoa também, sabe? Eu preciso saber o seguinte, essa pessoa, como que ela lida no relacionamento daquela família, sabe? Não estou dizendo que todas as pessoas são iguais e que as pessoas, mas existem o que a gente chama de carga hereditária. A gente vai carregar algo que a gente aprendeu de certa forma. Imagina, por exemplo, um homem, um rapaz aí que veio de um relacionamento onde o pai espancava a mãe dentro de casa o tempo todo. E ele assistia isso. Embora ele tenha, de repente, raiva daquela situação, aquilo ali tudo, isso pode acarretar nele uma maneira de se relacionar com a futura esposa ou esposo, seja com quem for, da mesma forma. Da mesma maneira, por exemplo, uma menina, por exemplo, que dentro de casa não conseguia se relacionar de alguma forma um pouco mais. Que as famílias hoje, a gente tem um problema assim, elas são. Eu costumo dizer que a gente está com a pandemia de famílias disfuncionais. Essa é a realidade. E essas famílias disfuncionais geram outras famílias disfuncionais. Até que alguém resolva quebrar esse círculo vicioso. E aí é o grande detalhe. Se o meu pai era abusivo e eu tenho tendências, então eu preciso entender o seguinte: eu tenho um problema que eu preciso lidar com ele, de preferência antes que eu entre num relacionamento. Uma das coisas que a gente sempre ouve das pessoas, Otamar, é assim: eu vou casar porque eu quero ser feliz. Essa pessoa já entrou num casamento infeliz. Porque o grande problema, na verdade, é assim: você não se casa para ser feliz. Você se casa porque você é feliz e quer perpetuar essa felicidade. Certo? Eu quero ter um filho porque eu quero ser feliz. Não, você tem um filho porque você é resolvido na tua vida e aquele filho vem para complementar essa coisa que você é. Porque aí a gente vê, por exemplo, pessoas frustradas, sabe? Eu vou trocar de emprego, porque aquele emprego ali vai ser melhor para mim. Aí há uma frustração lá parecida com a que tem aqui. E os relacionamentos abusivos, eles têm esse problema. Agora, vamos lá. Um aspecto, são vários, eu vou entrar em um. Um dos aspectos do relacionamento abusivo que eu vejo é que, pelo menos uma dessas partes, ela ama. E aí a gente está falando de amor. Uma dessas partes ama. E o amor, às vezes, ele é tão grande que as pessoas esquecem, sabe? De avaliar, por exemplo, até que ponto isso está me matando. Eu creio assim, se você tem alguém num relacionamento abusivo e você ama essa pessoa a tal ponto de querer que isso dê certo, então faça o seguinte: cuide desse relacionamento, cuide de você. Se for necessário, afaste-se. E esse afastar que eu estou dizendo, não estou nem falando a separação. O afastar, às vezes, é dar uma distância. Eu digo assim: você está no olho do furacão, você não vê a saída. Mas de fora você consegue ver toda a saída. Um dia eu estava numa viagem de férias, aí tinha um lugar que tinha aqueles labirintos, né? Tinha um labirinto. E aí em cima tinha tipo uma visão lá de cima. Você olhava e você via as pessoas rodando lá dentro e você via a saída do outro lado e via as pessoas perdidas. Quem está num ponto mais alto consegue ver a saída do labirinto. Quem está dentro do labirinto vai ficar rodando de um lado para o outro e vai demorar para achar a saída. Num relacionamento abusivo,
especialmente aquele que há possibilidade de se salvar com tratamento psicológico, acompanhamento profissional, essa parte que sofre esse abuso precisa sair um pouco, sabe? Ficar num lugar elevado, olhar para o labirinto no qual ela entrou, para ver qual é a saída que eu tenho. Se houver uma saída boa, que a família seja restaurada, que o relacionamento possa ser transformado, beleza, siga por esse caminho que vai ser muito bom. Se esse relacionamento não houver nenhum tipo de saída, lembre-se, Deus não colocou você para sofrer a vida toda dentro de um relacionamento abusivo, tá? Agora, quando eu digo abusivo, nós estamos falando aqui de, não é por qualquer situação que, infelizmente, as pessoas hoje, elas quebram os seus compromissos, seus relacionamentos uns com os outros, por qualquer coisa. Casamento, por exemplo. Ah, eu vou casar. Se não der certo, a gente se separa. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, uma menina perguntou para a avó, vovó, como que a senhora aguentou ficar 50 anos casada com o vovô? Aí ela olhou para a neta e disse assim, minha filha, é porque nós fomos criados numa época em que quando as coisas quebravam, a gente consertava, não jogava fora. Entende? Então, existem coisas que têm conserto. O que tem conserto, opa, vamos lá. Como eu disse agora há pouco, o amor dói. Às vezes você vai doer um pouquinho para consertar. Lembrando que quem conserta não é você. Estamos falando Uhum. aqui, por exemplo, né, de pessoas, por exemplo, que precisam olhar para si mesmo e tirar aquela síndrome de Jesus Cristo, de salvar todo mundo. Eu acho que é assim, as pessoas vão se salvar a partir do momento que ela precisa enxergar quem ela é. Agora, a partir Uhum. do momento em que ela não vê isso, aí o que vai acontecer é o seguinte: todo mundo que tenta mudar o outro vai viver uma vida de frustração, porque isso nunca vai acontecer. Então, pensa É. assim: olhe para a pessoa com quem você quer se relacionar. Isso é para quem é solteiro aí, viu? É seu caso, tá? Olha, isso é para quem é solteiro aí. Olhe para a Ah, pessoa com a qual pastor. você quer se relacionar. E aí faça-se uma pergunta: qual defeito que essa pessoa tem? Ah, é esse. Aí eu te pergunto, você está disposto a viver com esse defeito a vida inteira? Se estiver disposto, então vai em frente, que vai dar certo. Mas se não, então nem entra nessa. Porque esse defeito que hoje parece ruim para você, ele vai ficar 1000 vezes pior depois. Entendeu? Então, acho que a gente precisa ter consciência. E aí entra aquela coisa da paixonite, né? Ah, eu amo. Pronto, beleza, você ama. Só que você tem que entender que o amor, ele precisa amadurecer. E aí, quando ele está maduro, as coisas vão dar certo. Deixa eu ver aqui um comentário. Pastor, nosso tempo está acabando. As pessoas têm tratado as outras como coisas descartáveis. E isso é E muito isso é muito triste. triste, principalmente porque mostra o quão longe estamos de Deus, verdade. É a Uhum. obsolescência programada, a modernidade líquida do Bauman, né? A gente tem descartado as pessoas como se fossem coisas. E eu quero entrar no sublime amor de Deus e o nosso tema está indo embora. O nosso tempo, né, está indo embora. Eu nem sei quanto tempo. Na verdade, eu acho que falta muito pouco tempo. Eu quero entrar num texto bíblico, né? 1 Coríntios 13, quem tiver Bíblia aí para acompanhar, porque daqui a pouco o Instagram vai encerrar. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de 1 a 3. Vou colocar os óculos aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, está acompanhando aí? Sim, pode. Por mim tá, vamos ver o pessoal aí. Ainda que eu fale ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que o pastor tem a me dizer sobre isso?
E tem algumas perguntas que apareceram aí. Falta 5 segundos. A gente vai ter que entrar